Quer dizer, ela passou, a sua função natural desapareceu, ela assumiu uma função histórica. Bom, o que ocorre é que a obra de arte, ela nasce com uma função estética, crítica, mas ela pode perder. E um objeto técnico nasce com uma função técnica e pode com o tempo se transformar, adquirir uma função estética. Então há uma mudança de função nos objetos que depende das relações humanas, depende das nossas relações com as coisas. É nós que atribuímos função às coisas. Somos nós que formamos isso. Eu acho que tem um exemplo aqui que é bem pertinente no que diz respeito a essa questão da função dos objetos, né? No meio da Primeira Guerra Mundial, em 1916, aconteceu um movimento chamado Dadaísmo, e teve um dos grandes personagens desse movimento, um dos grandes artistas, foi Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp se tornou conhecido dentro da arte por criar uma polêmica muito grande em torno dos objetos, quando ele, numa exposição, tentou incluir um mictório, um mictório de banheiro masculino, que ele intitulou A Fonte. Ele assinou com um pseudônimo de R. Muth, colocou a data, deu assinatura a esse objeto e inscreveu numa grande exposição, que obviamente foi recusado. Por quê? Porque não era um objeto de arte. A partir desse mictório, todo o conceito de arte foi sendo transformado. Por quê? Porque o Marcel Duchamp intitulou esses objetos prontos, que ele chamava de arte, como ready-made. E esses ready-made, na verdade, tiravam a função dos objetos em si. O professor falou do copo. O Marcel Duchamp pegou um porta-copos, que servia para secar os copos de cabeça para baixo, e ele assinou, Marcel Duchamp, colocou a data e disse que aquilo era uma peça de arte, assim como uma escultura de um Michelangelo ou uma obra pintada pelo Leonardo da Vinci. Inclusive, ele colocou bigodes na Mona Lisa, numa reprodução da Mona Lisa, e descaracterizando vamos dizer assim, toda aquela ideia que se tinha da arte sacralizada, né? Então, a Mona Lisa, sendo a grande obra sagrada da história da arte, perdia sua função no momento que ele colocava os bigodes. Tem a ver com essa discussão que envolve a contracultura, ou daquilo que muda a sua função, exatamente pelo fato de que, de 1916 em diante, o Marcel Duchamp manteve sempre a mesma postura. Nos anos 60 foi criado um movimento chamado arte conceitual, e ele ganhou a homenagem como sendo chamado de pai da arte conceitual. Só que ele teve uma grande decepção antes de morrer, no final da década de 60, porque ele viu os seus objetos expostos no museu como objetos estéticos da arte, que era exatamente tudo aquilo que ele criticava. E quando ele se refere à pop art, ele diz justamente isso. Eu vejo os artistas da pop usando os meus ready-mades como obras sacralizadas, e isso foi realmente uma decepção, porque aquilo que ele tentou fazer como crítica acabou se tornando, então, a instituição daquilo que ele realmente criticava, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso também, né? Que com o passar do tempo as coisas acabam sendo institucionalizadas e aceitas. Aquilo que é uma crítica num primeiro momento acaba sendo aceita e ganha um outro lugar dentro da história, né? E alguém passa a criticar aquilo. Mas eu quero criar uma ruptura aqui, quero ver se eu crio no impacto, que é o seguinte, né? Nós estamos aqui fazendo um discurso. De onde é que parte o nosso discurso? Parte de uma parte da sociedade. Nós representamos simplesmente uma parte da sociedade. Imagine o seguinte: 4 bilhões de pessoas que vivem no mundo não têm acesso à ciência nem à tecnologia. 30% das pessoas que vivem no mundo vivem em estado de miséria. Portanto, estão fora totalmente de todas as do nosso discurso feito aqui. Porque eu vejo assim, a gente discute na universidade, todos nós a gente faz universidade, lê mais ou menos os mesmos autores,
cria mais ou menos as mesmas ideias e assim por diante. Mas pense na população brasileira, na sua totalidade da população brasileira. Um debate desses, como que nós estamos fazendo hoje à noite aqui, interessa a quantos brasileiros? Eu até diria assim, a quantos caxienses? Porque enquanto a Silvana traz exemplos como professora de História da Arte espetaculares, famosos, a maioria absoluta do povo não sabe nada disso. Tá? E tem o gosto formado de tal maneira que nem se dão conta do gosto que tem. Eles não têm consciência do próprio gosto. Gostam disso, não gostam daquilo, mas não sabem nem porquê. E também acham que o gosto é deles, quando na realidade o gosto eles receberam de outros, da família, do meio ambiente, da cultura no qual vivem e assim por diante. Então é interessante nós refletirmos sobre estas questões. Eu, por exemplo, não sei, se me perguntarem o que é o bom gosto, eu não sei. Agora, tem o exemplo do vinho. Alguns anos, 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos o vinho que produzimos hoje. O nosso vinho era bem mais precário, ácido, né, em geral. Melhorou muito o vinho. Melhoraram os rótulos. Sob o ponto de vista estético, a gente vai para o supermercado, olha, os rótulos estão espetaculares, estão melhores até que o próprio vinho. Estão bem elaborados. Quer dizer, se lembra, quem tem mais experiência e idade, se lembra dos rótulos que nós tínhamos uma vez, eram horrorosos. Então, eu digo assim, existem cursos para nos ensinar a tomar vinho. Não é isso? E com o curso a gente vai adquirindo determinado gosto, vai formando gosto, vai descobrindo a diferença entre um Cabernet, um Merlot, um Malbec e assim por diante. Há pessoas que já chegaram a esse nível. Quer dizer, para tudo a gente tem que se formar, tem que desenvolver certas habilidades pessoais, desenvolver a própria capacidade de conhecer as coisas. E nós estamos falando sobre arte, mas eu vejo assim uma ignorância imensa a respeito de arte. Os bons romances, quem os lê? As grandes obras de arte. Fora das aulas de história de arte, onde os alunos, alguns, se sentem obrigados a estudar, né? Quer dizer, quem é que aprecia isso? Nós temos um mundo de coisas. Vejam, nós estamos falando de uma arte que é absolutamente crítica da sociedade. A arte verdadeira é um espelho do ser humano. Ela reflete o ser humano na sua integridade. Eu sempre digo assim, você quer conhecer o ser humano? Leia Dostoiévski, leia Flaubert, leia Machado de Assis. Você lendo 2 ou 3 bons romancistas, observando o comportamento dos personagens dentro do romance, ou pode ser a respeito de filme também, né? Você passa a entender o ser humano mais do que ler meia dúzia de livros de psicologia. Então é muito interessante isso. Eu vejo assim, quanto mais profunda a arte, menos gente é capaz de ler. Sim. Porque eu vejo assim, eu concluo a mesma coisa. Quanto mais profundo